Pessoal, tudo bem? Vou fazer aqui a correção da prova que a gente fez nessa semana para tirar dúvidas aí e para a semana que vem, na substitutiva, vocês terem mais confiança aí de acertarem as questões. Então vamos lá. Primeira questão, gente. É uma questão em que eu tenho dois triângulos aí, ditos no enunciado, ABC e CDA, que são triângulos semelhantes. Eu não precisava nem ter dito isso no enunciado. Por quê? Porque os tracinhos indicam os lados que são iguais. E aí tem um lado marcando um tracinho e tem um outro lado marcando dois tracinhos. E o terceiro lado é comum a eles, o que é o representado pelo segmento AC, né? Os dois triângulos eles estão colados ali justamente por esse lado. Então esse lado é comum, os dois é igual, tá? Então se os três lados são iguais dos dois triângulos, quer dizer que eles são semelhantes. A razão de semelhança aqui, se eu fosse encontrar, seria um, inclusive, né? Eles são do mesmo tamanho, tá? Se dois triângulos são semelhantes, os ângulos internos são iguais dos dois, tá? E aí, como é que eu olho qual ângulo é igual a qual ângulo, né? Quais ângulos são homólogos aí, né? São congruentes. É a oposição ao lado que é igual, tá? Então, ó, o lado que tem um tracinho de um triângulo está oposto ao ângulo de 3, tá oposto ao ângulo 3y, e o outro está oposto ao ângulo de 27 graus. Então, esses dois ângulos eles têm que ser iguais porque eles estão opostos ao mesmo lado, certo? Então, 3y tem que ser igual a 27, logo y é igual a 9, certo? E o lado de dois tracinhos está oposto em um triângulo a 2x, em outro triângulo a 120 graus. Então, 2x é igual a 120 graus, x é igual a 60, certo? Bom, questão 2. O que a gente sabe aí é que as retas RS são paralelas, tá? E que T está cruzando as duas, né? E aí o que acontece? Essa reta T cruza as duas, por elas serem paralelas, em ângulos iguais, tá? Então, eu posso falar aqui por observação que o ângulo 2x é igual ao ângulo y mais 10, tá? Porque eles são o mesmo ângulo, né? O ângulo entre as retas T e S, T e R, no mesmo lado, né? Beleza. Só que aí eu tenho duas letras, né? 2x igual a y10 não me resolve, né? Eu preciso de alguma outra informação. E aí o que que a gente vai ter aqui, ó? O ângulo 2x ele é oposto pelo vértice, esse outro ângulo que eu marquei ali. Então esse outro ângulo também vai ser 2x. E esse ângulo 2x aí de cima agora, por observação, ele é igual o 3x menos 20, certo? Então, se eu comparar os dois, agora eu consigo ter uma solução, porque os dois têm x, né? Só uma letra. Então eu consigo ter uma resposta. Então, 3x menos 20 vai ser igual a 2x, certo? Logo, x é igual a 20. E aí, do mesmo jeito que os dois ângulos ali de cima são opostos pelo vértice, os dois ângulos aqui de baixo também são. Tá? Eu já podia ter visto isso desde o começo. Só que y mais 10 igual a 3x menos 20 não me dava uma resposta pelo mesmo motivo do de antes, né? Que tem duas letras para uma só, igualdade. Só que agora a gente sabe que x vale 20, então esse ângulo ali de cima vale 40. Então, se eu falar que y mais 10 é igual a 3x menos 20 e 3x menos 20 dá 40, né? Porque 3 vezes 60 menos 20 dá 40. Logo, eu vou ter que y mais 10 é igual a 40, passo 10 para o outro lado, 40 menos 10 dá 30, então y é igual a 30, certo? Bom, questão 3. Determina o valor de x. O que que a gente tem aqui, ó? A gente tem um triângulo e um dos lados do triângulo está prolongado, tá? E o lado que está prolongado forma ali, com o outro lado, um ângulo que vale 3x menos 30, tá? Bom, toda vez que a gente tem uma reta, essa reta é dividida por um outro segmento, igual está feito aqui, né? A gente tem aqui, ó, a gente tem aqui uma reta, um pedaço de reta que seja, dividido no meio, e esse ângulo inteiro aqui vale 180 graus, tá? Então, tem um ângulozinho aqui, que eu vou chamar de y, certo? E eu sei que y mais 3x menos 180, mais 3x menos 30 é igual a 180, tá? Logo, y é igual a 180 menos esse ângulo,
tá? Então, y é igual a 180 menos aquele ângulo ali que está de fora, que é 3x menos 30, certo? E aí vai ficar menos com menos, então fica mais 30 ali, né? Então fica 180 mais 30, que dá 210, menos o 3x. Bom, então agora eu tenho os três ângulos internos do triângulo. E a soma dos três ângulos internos do triângulo dá 180 graus sempre, tá? Então, eu somar esses três ângulos agora, eu consigo chegar numa resposta para x, porque eu sei que só tem uma letra, né? Então eu consigo resolver. Então, x menos 10, que é um ângulo, estou somando os três ângulos. Um ângulo é x menos 10, o outro é x mais 30 e o outro é 210 menos 3x. A soma desses três dá 180. Fazendo essa conta, eu tenho x e menos 3x, fica menos x. E somando menos 10 com mais 30 e 210 dá 230. Passo por outro lado, aí vou ficar com x igual a 230 menos 180. Então, x é igual a 50. Certo, gente? 4. O perímetro de um triângulo é de 60 metros e um dos lados tem 25, tá? Qual que é o perímetro do triângulo semelhante, cujo lado homólogo ao lado dado mede 15 metros? Então, eu tenho dois triângulos que são semelhantes, porque se a gente está falando aí que um lado é homólogo, eles são semelhantes, né? Qual que é a razão de semelhança? É a razão entre 25 e 15 ou 15 e 25, né? Tanto faz, né? Sempre tanto faz fazer o maior pelo menor ou o menor pelo maior, tá? Só que como eu tenho as informações do maior, eu vou fazer a semelhança como sendo o menor pelo maior. Então, a razão de semelhança entre os triângulos é K, né? Que é igual a 15 dividido por 25. Simplificando, dá 3 sobre 5. Mais uma vez, podia ter feito ao contrário, e ser 5 sobre 3, não tem problema nenhum, tá? A única coisa, o que que é? Quando eu tenho dois triângulos que são semelhantes, os três lados, né? Vamos chamar os lados de A, B e C. Os três lados de um triângulo vão ser proporcionais ao do outro triângulo. Então, do outro triângulo vai ter que ser K vezes A, K vezes B e K vezes C, tá? Se você soma A mais B mais C, no outro triângulo você vai somar K vezes A, K mais K vezes B mais K vezes C. Então, ou seja, os três termos têm K em comum, né? Então fica a mesma coisa que falar K vezes A mais B mais C. A razão de semelhança vale também para o perímetro, tá? E ela vale também para a área, só que daí para a área é K ao quadrado, né? Ela vale para não só para os segmentos, como para aqueles três segmentos internos, altura, mediana e bissetriz, tá? Então o K vale para todos os segmentos e para a área ele vale K ao quadrado. E para o perímetro, que é a soma dos lados, também vale K do mesmo jeito, certo? Bom, então se a razão de semelhança do menor para o maior é 3 sobre 5, se eu multiplicar o perímetro do maior por 3 sobre 5, eu vou ter a perímetro do menor. Então, 3 sobre 5 vezes 60, que é o perímetro do maior, vai dar 36. Então, o perímetro do menor é 36. Bom, questão 5. O maior lado de um retângulo mede 10 e sua diagonal faz 30 graus com esse lado. Qual que é a medida do menor lado? Então, olha só, primeira coisa, faça o desenho, gente. Em geometria, principalmente, faça o desenho. E qual que vai ser o desenho aqui, ó? Um retângulo com o lado maior valendo 10 e o lado menor eu coloquei uma letra qualquer, que eu chamei de H, né? Mas, enfim, é uma letra qualquer. E o ângulo feito entre a diagonal e o lado que vale 10 está desenhado ali, vale 30 graus, tá? Então, olha só, o retângulo, quando eu atravesso ele com uma diagonal, eu divido ele em dois triângulos, tá? E esse triângulo aqui é um triângulo retângulo, né? Porque o retângulo, ele é formado por ângulos internos de 90 graus, né? Esses vértices aqui, ó, entre um lado e outro, né? Entre um lado e outro, o ângulo é de 90 graus nos quatro cantos, tá? E se eu olhar esse triângulo, tá? Feito aqui com a diagonal, esse ângulo que vale 90 graus, cateto, cateto e hipotenusa. Então, se eu tenho um triângulo aí, que um lado é 10, outro lado, um cateto é 10, outro cateto é H, o ângulo, um dos ângulos vale 30 graus, eu consigo aplicar as razões trigonométricas, tá?
E nesse caso, qual das três razões trigonométricas faz sentido eu aplicar? Faz sentido eu aplicar tangente, porque eu quero a razão entre os dois lados, porque eu tenho informação dos dois lados, tá? Eu quero a relação entre eles, dos dois catetos, desculpa. Eu quero a relação entre os dois catetos. Então, olha só, o que que é a tangente de 30 graus? É o cateto oposto dividido pelo cateto que está perto, o cateto adjacente. Então, é h sobre 10. Então, tangente de 30 graus é igual a h sobre 10. E aí, pela tabelinha, a gente sabe que tangente de 30 graus tem um valor numérico, sempre tem um valor numérico, que é a raiz de 3 sobre 3. Então, h sobre 10 é igual a raiz de 3 sobre 3, tá? Fazendo multiplicação cruzada, certo? Eu tenho que 3h é igual a 10 vezes raiz de 3, passo 3 dividindo, h é igual a 10 raiz de 3 dividido por 3. E era só isso. Questão número 6. Eu tenho um triângulo, tem um segmento interno ali dentro desse triângulo maior que está dividindo ele, aquele segmento, esse segmento aqui que vale 4, tá? E aí divide ele em duas figuras. Essa figura aqui de cima não é um triângulo, né? Um quadrilátero qualquer, esquisito aqui. Mas tem, essa figura aqui de baixo é um triângulo também, certo? E esse triângulo grande com esse triângulo pequeno, eles são semelhantes. Por quê? Porque no enunciado está dizendo que alfa é igual a beta. Ó, esse ângulo é igual a esse ângulo, tá? Só que um ângulo só não garante que eles são semelhantes. Por que que eles vão ser semelhantes? Porque esse ângulo aqui, ó, desse vértice, é comum aos dois. Ele é comum tanto ao triângulo pequeno quanto ao triângulo grande. Então ele é comum. Como a soma dos ângulos internos de um triângulo é constante, é igual a 180 graus, é sempre 180 graus, se dois ângulos internos são iguais, o terceiro ângulo interno também tem que ser igual. Qual que é o terceiro ângulo interno do triângulo pequeno? É esse aqui de cima, entre os lados 4 e 8. E do grande é esse daqui, ó, certo? E vai ficar assim o desenho. Então, eu desenhei os dois triângulos separados, tá? Vamos voltar aqui para o de cima, ó. Esse lado aqui, ó, maior, ele tem um pedacinho que vale 8 e um pedacinho que vale x. Então, o total dele é 8 mais x, tá? E esse lado aqui de baixo tem um pedacinho que vale 2, tem um pedacinho que vale y. Então, o total dele é 2 mais y. Então, olha só. O triângulo grande tem lados 6y mais 2 e x mais 8, e o triângulo pequeno tem lados 4, 8 e y. Beleza. Estão marcados os ângulos que são iguais. Vejam que no pequeno eu já substituí o beta por alfa para reforçar que eles são iguais, né? Agora é só fazer a comparação entre os lados que são homólogos e a gente sempre vai dividir os lados que são opostos ao mesmo ângulo, tá? E, e faz os três. Aqui, como a gente tem os três lados nos dois triângulos, os valores, faz as três divisões. E sempre tomando cuidado de fazer o mesmo triângulo na hora de fazer a divisão, né? Sempre o mesmo triângulo está em cima e o outro mesmo triângulo sempre está embaixo. Então, olha só. Pegando do triângulo grande, y mais 2 está oposto a alfa, e no triângulo pequeno, quem está oposto a alfa é 8. No triângulo grande, o 6 está oposto ao ângulo de dois tracinhos, e no triângulo pequeno, quem está oposto a dois tracinhos é 4. Tá? Essa razão de 6 por 4 é a única razão que é numérica, certo? Que mostra para a gente que a razão entre os dois triângulos é essa, 6 dividido por 4, que é a mesma coisa que 3 sobre 2, né? Ou que é a mesma coisa que 1,5, né? Então eu vou usar ela nas duas comparações que eu vou fazer, porque como das três divisões ela é a única que é numérica, né? Que não tem letra, né? Ela é o que vai me dar as respostas. Fazendo a multiplicação cruzada, aqui eu vou ter 4 vezes y mais 2. Lembre-se, quando for multiplicar aqui, multiplicar os dois termos, então é 4 vezes y e 4 vezes 2, tá? Que vai dar 4y mais 8 igual a 48. Passo o 8 para o outro lado, dá 48 menos 8 dá 40, e passo o 4 dividindo, vai dar 40 dividido por 4, o que dá 10. Bom, vou fazer agora a comparação do outro lado, tá? Então, se eu fiz com y mais 2, agora eu vou fazer com x mais 8, que é o ângulo, é o lado que está oposto ao ângulo de três tracinhos, tá? Então, x mais 8 dividido por y, desculpa, gente, que é o lado que está oposto ao ângulo de três tracinhos no triângulo menor,
Só que agora eu sei que y vale 10, então é x mais 8 sobre 10 é igual a 6 sobre 4, tá? Fazendo a multiplicação cruzada, 4x mais 32 é igual a 60. Passo o 32 para o outro lado. 4x igual a 28. X vai ser igual a 28 dividido por 4, que dá 7. Beleza. Resolvido x e y nesse problema. 7. Muito parecido com o anterior. A gente tem um triângulo maior, que tem um segmento interno, que divide ele em duas figuras. Uma figura é um quadrilátero e o outro é um triângulo, né? Esse daqui, ó, é um triângulozinho, tá? E a gente vai ter um ângulo que é comum aos dois triângulos, que é esse ângulo aqui. Esse ângulo é comum ao pequeno e ao maior, tá? No triângulo grande a gente tem os três lados e no triângulo pequeno a gente tem um lado e pede o outro, tá? Então esses dois triângulos eles vão ser semelhantes. Por que que eles vão ser semelhantes? Porque além de ter um ângulo em comum, esse ângulo aqui, ó, é 90 graus, lembra? Uma reta que está dividida por outra, os dois ângulos são de 90 graus. Os dois ângulos somam 180 graus. Se um aqui já é 90, que está indicado no enunciado, o outro também tem que ser 90. Então, esse ângulo aqui vai ser 90 graus e esse daqui é comum, logo o terceiro tem que ser igual, tá? Então, ó, fazendo as marcações, esse ângulo aqui é 90 graus, porque se esse é 90, esse também tem que ser 90 para somar 180. Esse é comum ao pequeno e ao grande. Então, esse terceiro aqui que eu estou marcando com dois tracinhos vai ter que ser igual. Então, esse ângulo é de dois tracinhos e o maior, o ângulo é esse daqui, tem que ser igual. Agora é só fazer as comparações. Aqui eu não desenhei eles divididos, mas é só fazer as comparações. Então, olha só, 15 é o lado do triângulo grande oposto a dois tracinhos, tá? No triângulo pequeno, oposto a ao ângulo de dois tracinhos é 5. Então, 15 dividido por 5 vai ser igual a quem? 8 no triângulo grande está oposto a um tracinho, assim como x está oposto a um tracinho no triângulo pequeno. Fazendo a multiplicação cruzada, 15x é igual a 40, x é igual a 40 dividido por 15, que dá 8 terços. Certo? Só isso. Questão 8. Aqui, gente, é importante sempre vocês, principalmente, mais uma vez, principalmente em geometria, mas em todas as questões de matemática, se a solução não é automática, tenta, faz, vai desenhando. Então a primeira coisa que vocês tinham que fazer aqui era desenhar o triângulo. Então eu falo, eu tenho um triângulo ABC, beleza, é um triângulo ABC, que é retângulo, retângulo em A, né? Então faz o desenho. É um triângulo ABC, retângulo em A, certo? E a gente sabe que a hipotenusa vale 6. Pronto, está aqui o desenho, um triângulo retângulo, com vértices A, B e C. O vértice A é retângulo, certo? E a hipotenusa vale 6. Chamei os outros dois lados de B e C, né, que eram inclusive os nomes que estavam dados no enunciado, certo? E marquei, e aqui a ordem, se é B em cima e C embaixo, não muda nada, né? Porque eu quero saber os dois, né? E marquei o ângulo ali, que é o ângulo B. Sempre tem esse B chapéuzinho, indicando, sempre tem uma letra, né, uma letra maiúscula com chapéuzinho em cima, é o ângulo do vértice. Então, o vértice B ali em cima tem um ângulo, certo? Que é marcado pelo ângulo B com um chapeuzinho em cima, tá? Eu sei que a tangente desse ângulo é raiz de 5 sobre 2. Só que eu também sei que a tangente desse ângulo B vai ser B dividido por C. B é o cateto oposto e C é o cateto adjacente. Então, tangente de B é B dividido por C, que por sua vez vale raiz de 5 sobre 2, tá? Então, tangente de B é B sobre C, que eu sei o valor numérico dela, que é raiz de 5 sobre 2. Logo, eu tenho uma relação entre esses dois catetos, tá? Eu passei ali o C multiplicando por outro lado, o 2 também foi multiplicando B, né? E depois mandei o 2 dividindo para o outro lado. Então, B é igual a raiz de 5 sobre 2C. Eu estabeleci uma relação entre os dois catetos. Só que eu não sei quanto vale B e C ainda, porque eu tenho uma equação e duas letras. Eu preciso de mais uma equação que estabeleça a relação entre os lados. E a gente conhece uma equação que estabelece a relação entre os lados de um triângulo retângulo, que é Pitágoras. Como que é Pitágoras, a gente lembra? Para a gente memorizar, para nunca esquecer a fórmula de Pitágoras, que é fácil. Somos dois
Ó, somos dois catetos iguala com a hipotenusa. Então, B mais C é igual a A. Só que é todo mundo ao quadrado. Cada um deles ao quadrado. Então, B ao quadrado mais C ao quadrado é igual ao quadrado. Certo? Verbalmente a gente fala, soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. E a hipotenusa, lembrando que vale 6, né? Foi dito ali no enunciado. Então, b ao quadrado mais c ao quadrado é igual a 6 ao quadrado, que é 36. Só que como eu sei que b ali da equação de cima é raiz de 5 sobre 2c, eu vou substituir b por isso. E aí eu só vou ficar com c na minha equação. E aí eu consigo resolver o problema. Então, b ao quadrado, quem que é? É raiz de 5 sobre 2c, tudo ao quadrado. Quando eu tenho multiplicação e divisão dentro de uma potência, você distribui a potência para todo mundo. Para soma e subtração isso não vale. Mas para multiplicação e divisão vale. Então vai ficar o quê? Raiz de 5 ao quadrado, 2 ao quadrado e o c ao quadrado. Então distribui o quadrado para todo mundo e substitui o b ao quadrado por isso. Tá? E o resto continua igual, mais c ao quadrado igual a hipotenusa ao quadrado, que dá 36. Aqui eu já coloquei o valor numérico agora. Tá? Bom, raiz de 5 ao quadrado, a gente corta a raiz com quadrado, dá 5. Embaixo dá 2 ao quadrado, que dá 4. Então fica 5 quartos de c ao quadrado, né? Mais c ao quadrado igual a 36. E aí eu estou somando 5 quartos de c ao quadrado mais c ao quadrado, é 5 quartos mais 1, né? Lembra-se que no c ao quadrado ali tem 1 multiplicando, né? A gente não escreve, mas tem 1 multiplicando. Então é 5 quartos mais 1. 5 quartos mais 1, se vocês fizerem a soma de fração, vai dar 9 quartos. Uma boa maneira de fazer isso é, quando a gente está somando com 1 uma fração, transforma a fração no mesmo denominador da que não é o número inteiro. Então, ó, se a fração ali 5 quartos ela é dividida por 4 embaixo, né? 1 é a mesma coisa que 4 dividido por 4. 4 dividido por 4 é 1, não é? Então eu posso falar que 1 é 4 dividido por 4. Então 5 quartos mais 4 quartos dá 9 quartos vezes c ao quadrado igual a 36. Aí só passei o 9 dividindo, 36 dividido por 9 dá 4, e passei o 4 multiplicando. 4 vezes 4 é 16. E aí está c ao quadrado igual a 16, eu passo o quadrado para o outro lado como raiz, c igual a raiz de 16, que dá c igual a 4. Tá? Como foi pedido os lados, os dois catetos, né? Eu preciso calcular o b também. E aí a gente tinha descoberto ali antes a relação entre b e c. B é igual a raiz de 5 sobre 2 vezes c. Então, como eu descobri o valor numérico de c agora, eu falo, ó, b é igual a raiz de 5 sobre 2 vezes 4. 4 dividido por 2 dá 2, então b é igual a 2 raiz de 5. E a última questão é a questão que tem um triângulo grande, né? O triângulo grande é esse triângulo aqui, que tem um cateto x, ó. Aqui é um ângulo de 90 graus, então aqui é um cateto, aqui é outro cateto e aqui é uma hipotenusa. E aí eu dividi esse triângulo ao meio aqui, ao meio não, né? Dividi ele em alguma parte aqui no meio com esse segmento, tá? E formei outros dois triângulos, tá? Agora sim eu formei dois triângulos aqui. Esse pequeno aqui, tá? Que tem lado x e esses dois lados aqui. E tem esse outro triângulo aqui. Só que esse outro triângulo aqui pra gente, ele não é muito interessante, porque ele não é um triângulo retângulo, tá? Então a gente não precisa mexer com ele agora, certo? Então, eu vou mostrar os dois triângulos separados. Ó, eu vou chamar esse segmento aqui de y, tá? Então o triângulo menor vai ficar com um cateto x e cateto y. Como eu chamei esse pedacinho aqui de y, o cateto grande vai ter lado 1 mais y, certo? E o outro cateto do triângulo grande é x. Vejam bem que esse cateto aqui, ele é comum aos dois, certo? Então eu vou desenhar os dois separados. Os dois com um cateto igual a x, e embaixo um é y e o outro é 1 mais y. Pronto. A partir do momento que a gente fez o desenho, e vocês tinham condição de fazer esse desenho, certo? O que a gente faz aqui agora é aplicar a relação entre os lados de um triângulo retângulo que a gente conhece, tá? Aqui só com as razões trigonométricas vai ser suficiente. Como eu quero, né, a relação entre os dois catetos, eu vou usar tangente, certo? Então, tangente de 45 graus, eu estou fazendo aqui no triângulo maior. Quem que é? Cateto oposto, que é x dividido pelo cateto adjacente, que é 1 mais y.
Só que tangente de 45 graus a gente sabe o valor numérico que é 1. Logo, fazendo a multiplicação cruzada, x é igual a 1 mais y, tá? Então, eu tenho uma relação entre x e y, não consigo encontrar os valores por enquanto, porque tenho duas letras para só uma igualdade, né? Só para só uma equação, mas fazendo a mesma coisa no triângulo menor, eu vou ter uma outra relação entre x e y e consigo resolver, tá? Então, no triângulo menor, tangente de 60 graus, o cateto oposto é x e o cateto adjacente é y, certo? Então, x sobre y é raiz de 3, porque pela tabelinha, tangente de 60 graus é igual a raiz de 3. Logo, fazendo multiplicação cruzada, x é igual a raiz de 3 vezes y, tá? Aqui, gente, nos dois casos, quando vocês vão fazer multiplicação cruzada, de um lado está uma fração e do outro lado é um número, lembre-se que embaixo todo número é uma fração dividido por 1, tá? Então aqui fica 1 vezes x, aqui também vai ficar 1 vezes x, tá? Que é x, né? Beleza, então encontrei uma relação entre x e y para os dois triângulos. X é igual a 1 mais y, x é igual a raiz de 3 sobre y. Só que só tem um x, né? Então eu vou igualar os dois. Então, raiz de 3y é igual a 1 mais y. Vou passar o y para o outro lado. Então vai ficar raiz de 3y menos y é igual a 1. Aqui, nesse momento, se for uma questão numérica, e a gente fala, a raiz de 3 é aproximadamente 1,7. Substitui pelo 1,7 e faz a conta. Quanto que é 1,7y menos y? É 1,7 menos 1, que vai dar 0,7y, tá? Então, y é igual a 1 dividido por 0,7, tá? Passando dividindo depois, né? Aqui é a mesma coisa, só que estou fazendo com o raiz de 3, tá? Então, na esquerda eu vou ter que y vezes raiz de 3 menos 1, certo? É igual a 1. Então, y é igual a 1 dividido por raiz de 3 menos 1, tá? Aí eu coloquei aqui com valor numérico, só para comparar com quem substituiu, raiz de 3 menos 1 aproximando raiz de 3 por 1,7, né? Vai dar 0,7. Então, 1 dividido por 0,7. Se vocês quiserem deixar em fração, né, como 0,7 é 7 décimos, 1 dividido por 7 décimos é a mesma coisa que 10 sobre 7. E se fizer a conta, 10 dividido por 7 dá 1,43 aproximadamente, tá? É isso, gente. Chegamos no... Ah, e aqui eu descobri Y, né? Agora eu quero... Ah, eu esqueci de fazer, colocar aqui, ó. E aí eu quero descobrir X. Quem que é X, gente? X é raiz de 3 vezes Y. Ou X é igual a 1 mais Y. Tanto faz. Fazer um dos dois vai dar certo. Então, como X é igual a 1 mais Y, é, y deu 1,43, x vai dar 1 mais 1,43, que dá 2,43. Ou então, eu coloco aqui, usando isso, vai dar raiz de 3 sobre raiz de 3 menos 1. Certo, gente? Obrigado e até mais.